Boa tarde a todos. Piou alguma coisa aqui, vocês ouviram? Só vou pedir para o colega que aumente um pouco o microfone, pois, para variar, obrigado, como em uma das outras vezes que já estive aqui, a minha voz está passando por uma transformação profunda, chamado resfriado. Então, se durante a palestra vocês perceberem que a minha voz está mudando, não é o Dr. Bezerra de Menezes se manifestando. É no máximo eu falando como uma bezerra, mas não como o Dr. Bezerra, certo? E graças a Deus, não é como uma das vezes, né, que falhou o amplificador e nós tivemos que fazer aqui a palestra sem microfone. Ainda bem que os dois acontecimentos não se uniram, né? Meus amigos, a espiritualidade, na figura dos benfeitores espirituais, através dos médiuns e através dos livros, vem nos comunicar que estamos vivendo em uma época especial de transformação da humanidade coletiva. Pois a humanidade terrena, dotada de tamanha tecnologia e de conhecimento técnico, ainda não logrou aqueles passos essenciais do seu amadurecimento moral dentro da estrutura espiritual do ser. Então nos adornamos de capacidades que algumas décadas ou alguns séculos atrás eram inimagináveis, porém ainda não temos o discernimento para nos orientar da forma de vida. Porque se já estamos bem avançados materialmente, ainda não soubemos envelhecer com sabedoria ao nosso espírito. E quando utilizo essa palavra, envelhecer com sabedoria, estou me remetendo ao amadurecimento, aquela noção que o envelhecimento ele educa a alma. O envelhecimento ele vai nos defrontar com a perda de forças físicas para pouco a pouco nos defrontar com a realidade do espírito. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, Joana é aquela mentora de Divaldo Franco, que acredito que muitos aqui a conheçam, ela vai nos falar que essa decrepitude física que vai ocorrendo gradualmente, ela é extremamente valiosa para a nossa experiência. Extremamente. Pois ela vai nos auxiliar para que nasça dentro de nós uma identificação com a realidade da alma. Uma identificação com a realidade da alma. Porque se nós já não temos aquele vigor físico que outrora nos serviu, o nosso vigor cada vez mais deve ser o vigor espiritual. Um vigor espiritual, uma vida interior, não apenas exterior, uma vida interiorizada, de autoconhecimento e autorrealização, de despertar das forças morais, da paciência, do perdão, do equilíbrio das emoções, do pensar com sabedoria de que forma vamos nos valer das experiências da vida, que ser nós vamos ser para com aqueles que nos amam e também com aqueles que nos desafiam, de que forma vamos agir. Essa sabedoria interior, ela sempre nos será útil. Em muitas etapas. Mas, como os Espíritos nos revelam no Livro dos Espíritos, nós não estamos na terra a passeio.
nós temos uma missão muito importante que se trata da cirurgia moral do nosso ser. Que se trata de deixarmos momentaneamente o mundo espiritual, que podemos lá estar em tormentos ou então mais bem equilibrados, confortáveis em uma comunidade sã, e vamos momentaneamente deixar esta condição lá no mundo espiritual para renascermos num novo corpo, numa nova existência. Para que através dessa nova existência nós venhamos à Terra com o objetivo de dar passos nobres na nossa evolução. Que não é ver a novela das 8. Não que a gente não possa ver. Não se desespere. Mas esse não é o objetivo. Nós não deixamos as moradas espirituais para acompanhar o tricolor ou o colorado. Isso faz parte do contexto da Terra, da cultura que nós vivemos. Vai fazer parte da nossa vida. Mas não é o objetivo da nossa vida. Nós não fizemos um empreendimento sério de décadas de estudos, de auxílio de inúmeros benfeitores, para renascermos numa família, para adquirirmos um cargo de destaque numa empresa e uma aposentadoria volumosa. Estamos falando de nos conhecermos, nos desenvolvermos e podermos dar aqueles passos que em outras vidas talvez não tenhamos conseguido dar e que de alguma forma nos ficou faltando na nossa economia emocional, no nosso desenvolvimento em direção à plenitude. E muitas vezes nós enxergamos a velhice, o envelhecimento, como uma derrota, como um capítulo das nossas vidas que não deve ser vivido e que é muito temido. Porque nós sabemos que é natural que as doenças gradualmente venham a surgir com mais facilidade, que a multiplicação celular já não é mais a mesma e que pode muitas vezes comprometer a locomoção, o bem-estar físico. E aí as nossas fantasias vão nos assustando diante deste futuro. É o momento em que talvez nós venhamos a depender de alguns familiares nossos, que assim como nos cuidaram na infância, agora vão nos cuidar na velhice. Mas a criança está apontando para o desenvolvimento das suas faculdades físicas. E por isso nós enxergamos a infância com olhos mais amoráveis do que a velhice. Mas os Espíritos vêm nos falar que se a infância está apontando para isso, o envelhecimento está apontando para a libertação. Para o momento derradeiro de termos que encararmos a nós mesmos. Pois o Espiritismo veio através da codificação de Allan Kardec, através do trabalho de uma falange chamada Falange do Espírito da Verdade, do Consolador Prometido, anunciar que a morte não é aquela vilã horrenda da nossa história, mas ela é o deparo, o encontro da porta da grande verdade, a realização do nosso espírito, que é quando nós deixamos esta indumentária terrena para mais bem nos encontrarmos com aquelas forças espirituais que nos são inerentes. Porque o espírito,
Ele tem a capacidade de ver o passado, de ver o futuro, de se comunicar através do pensamento, de se comunicar com outras esferas, outros países, outros planetas, de enxergar as vibrações do amor ou as vibrações do ódio. Tem tantos sentidos que deixam e muito para trás aqueles nossos 5 sentidos físicos, do olhar, da audição, do tato, da degustação, sensação térmica. Temos muitos sentidos a mais. Porém, para que bem possamos transitar neste mundo espiritual, onde o nosso pensamento atravessa o planeta, nós precisamos nos educar, e esse é o sentido da encarnação, o desenvolvimento intelecto-moral. Então a morte, ela não é a vilã, de forma que o seu preâmbulo, aquela que veio anunciar a morte, as décadas, os anos de velhice, ela é a sublime mensageira, porque ela vem nos avisar gradualmente que temos que ir fazendo um preparo gradual para esse desligamento que vai se dar aos 90. Estamos chegando num período em que a longevidade é cada vez maior, não é? Antigamente era 60, depois era 70, agora já são 80, 90, em alguns raros casos aos 100 anos. É uma forma de irmos nos preparando para uma passagem que por enquanto ainda nos coloca medo, porque o nosso pensamento é um pensamento materialista, que enxergamos a nossa vida como nascer, viver e morrer apenas dentro dessa presente encarnação. E por mais que sejamos espíritas, por vezes nós esquecemos que já temos muitas encarnações atrás e vamos seguir vivos no plano espiritual. Não é que nós não vamos respeitar a morte e sair por aí de uma forma negligente, nos colocando em risco. Claro que não. Os instintos físicos, eles têm um importante papel de preservarmos a vida, porque ela é uma riqueza para o espírito. Ela é um momento de aprendizado, a vida orgânica, a vida biológica. Ela é um momento de aprendizado. Então, por mais que o nosso espírito dispense a vida biológica para continuar vivo, essa vida biológica é um investimento e tanto. Nós não estamos aqui por acaso. Devemos preservar o corpo, cuidá-lo, saneá-lo para uma vida e também para um envelhecimento sadio. Mas para que o nosso corpo melhor possa aprender, nosso espírito melhor, para que o nosso espírito melhor possa aprender a se preservar, a se cuidar, a ter o alto amor, que nos facultará ainda melhor desenvolver o amor ao próximo. O espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Correio Fraterno, vem nos falar o seguinte: que o jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. O que nos leva naturalmente a compreender que uma velhice bem vivida já é o construto de uma vida espiritual mais bem equilibrada e o preparo para as novas encarnações. Porque se eu for um velho pessimista ou uma velha pessimista, eu estarei sabotando
as próximas experiências reencarnatórias que terei. Determinada vez, uma moça veio me dizer o seguinte, era uma conhecida, que ela admirava muito a sua avó, porque a sua avó passou a vida respeitando as pessoas. E agora, no final, ela se deu o direito de não respeitar mais a ninguém. Então, se alguém cruzava a sua frente quando estava caminhando no shopping, ela xingava a pessoa, das palavras de mais baixo calão. E quando as pessoas olhavam para ela horrorizada, ela voltava a xingar. E daí? O que ela tinha a perder? Ela foi educada a vida inteira. Vejamos que falta de sabedoria e de equilíbrio espiritual. Pois os Espíritos vão nos falar exatamente o contrário. Não é no caso de Cavalcante que André Luiz destaca na sua série de livros chamada Evolução, a vida no mundo espiritual, como a evolução dos mundos, libertação no mundo maior. No caso Cavalcante, ele vai nos falar de um trabalho espiritual que eles vão fazer no hospital onde há um moribundo chamado Cavalcante, um senhor de idade, que está prestes a desencarnar. E eles vão lhe auxiliar para melhorar a sua chegada do plano espiritual. E que naquele momento, Cavalcante, que já era dado quase que como morto pelo médico responsável, eles auxiliaram ele a aproveitar a riqueza daquele momento derradeiro. E eles trazem a Cavalcante a sua antiga companheira, que já havia desencarnado antes dele e ele não sabia. Uma companheira que ele havia se indisposto, pois ela não havia sido uma boa parceira. Ele havia brigado com ela e mandado ela embora, mas ele estava arrependido de não a ter perdoado. E naquele momento ele tinha o tesouro do arrependimento, que apesar de doer, ele liberta. Ele nos leva a nos reequilibrarmos e a nos reencontrar. E ele, dentro daquele chamado delírio, que muitas vezes o moribundo vai desenvolver, e que as pessoas dizem, já está delirando, está dizendo que tem um parente desencarnado ao lado dele. Eu lembro um tio meu, quando havia um processo cancerígeno, chegado ali já às beiras da morte, e ele via alguns parentes ao lado dele, sentados ali, ele falava para a esposa e para a família, olha que vim me visitar, o fulano, esse clone, todo mundo, coitado, está delirando. E eu pensava, não está não. São as visitas espirituais, na maioria dos casos, não podemos responder por todos, mas na maioria dos casos. E Cavalcante, então, naquele espécie de delírio, entre aspas, na verdade, a espiritualidade estava lhe trazendo a esposa desencarnada para que ele pudesse a perdoar e ela também pedir perdão a ele. E um pede perdão ao outro. E através disso ele tem um influxo de luz que vai lhe qualificar a chegada no mundo espiritual com maior equilíbrio, para que ele não se tornasse um espírito em sofrimento, porque nós não temos uma educação para a morte, vocês já viram? Nas mesas mediúnicas nós vemos isso. Quando vamos doutrinar aquele espírito em tormentos, temos ali aqueles espíritos hedonistas, muitas vezes aqueles jovens que viveram em alta velocidade e que desencarnaram antes do que esperavam e que não pensaram na sua vida como um preparo para a vida espiritual, pois no nosso planeta ainda desconhecemos muito a realidade do espírito. E Cavalcante, então, mais bem preparado,
ele tem uma tranquilidade da alma. Apesar disso, ele tem de enfrentar mais um desafio. Quando o médico, conversando com o sacerdote da igreja que estava ali junto, não suportando os odores que o corpo de Cavalcante emanava, resolvem apressar o desencarne. Isso se chama eutanásia, que apesar de ser proibida no Brasil, infelizmente nós sabemos que os médicos muitas vezes utilizam-se de outros subterfúgios, um medicamento dado no momento X que vai acelerar o processo. O que faz com que o desencarne, o desligamento do espírito de Cavalcante, desligamento do corpo, onde o espírito, quando os mentores lhe trabalham em determinados centros de força, ele se liberta com maior facilidade. Através da eutanásia, o espírito se agarra mais no corpo, porque ele sente um torpor. E aquele processo que demoraria pouco tempo vai levar mais de 12 horas. Pois é como se Cavalcante, naquele momento, sentisse-se chumbado ao corpo. Então nós podemos compreender que a velhice, ela tem um extremo significado para a nossa vida. Ela, na verdade, é uma mestra da alma. Assim como já nos ensinaram os orientais, que diferente da cultura ocidental, essa cultura heróica, externa, do herói das finanças, dos esportes, das conquistas, dentro da cultura oriental clássica, o ancião, ele é o detentor da sabedoria. O ancião também é invejado por aquele estado da alma que ele desenvolveu. Como nós temos, por exemplo, no exemplo de Lao Tse, o grande nome do taoísmo, aquela doutrina antiga, doutrina milenar chinesa, onde Lao Tse representa a comunhão dos nomes Lao e Tse, que significa o velho e o novo, pois ele é velho e novo ao mesmo tempo. Estamos falando de um equilíbrio psicológico, aonde nós vamos usar os recursos que a juventude nos traz, junto dos recursos que a velhice também nos traz, um velho interior. Pois por mais jovens que possamos ser, nós também temos um velho interior. É o que Jung, o psicólogo suíço, chamou do puer e do senex, o arquétipo do velho e o arquétipo do novo dentro de nós. Nós vemos crianças que às vezes são velhos pelo bem e pelo mal, não é? A criança mais sábia, ou às vezes a criança ranzinza. E velhos que são jovens por dentro, pelo bem e pelo mal. Pelo bem, quando nós vemos aquela jovialidade, aquela renovação, a disposição em ser uma pessoa flexível, a renovação das experiências na vida e dos pontos de vista, isso é um jovem interior, uma força psicológica que nós temos a vida inteira. Mas o jovem, no seu aspecto negativo, é puerilidade. É uma pessoa imatura. E quantos velhos imaturos nós temos? Não é? O próprio exemplo daquela avó de uma conhecida que resolveu sair xingando a todos. Vejamos bem, a pessoa chega num momento tão importante da sua vida, a velhice, e se dar o direito de jogar fora o tesouro, se ela for educada a vida inteira. Para que jogar esse recurso fora? Se é um recurso tão importante para a nossa alma. Jung, ele vai nos falar que numa visão psicológica, a velhice, ela não existiria se ela não tivesse um significado para a nossa espécie. A velhice, ela não existiria se ela não tivesse um significado
para a nossa espécie. Ou seja, a velhice, ela não representa o final dos dias de uma vida que já foi vivida. A velhice, segundo Jung, ela não é um apêndice da vida. Um capítulo final apenas. Como um carro que já perdeu o impulso e o combustível e está naquele embalo final perdendo velocidade. Se ela tem um significado para a espécie, Jung está falando de uma etapa psicológica que precisa ser vivida e merece ser vivida. Ele está falando de recursos espirituais e psicológicos que talvez, na maioria dos casos, só estarão disponíveis naquele momento. O adolescente, ele não entra em contato com o recurso que ele não tinha antes. Para a criança, os pais representam tudo. E o adolescente, ele passa por uma fase natural e difícil, em que o seu instinto psicológico, a sua tendência psicológica, naturalmente o encaminha para relativizar esse poder dos pais na sua vida. Porque é necessário para o amadurecimento relativizar o poder desses pais, para que ele possa traçar a sua própria caminhada e desenvolver a sua própria personalidade. Então ele vai relativizar e ele vai supervalorizar os amigos, o grupo. O que leva a muitas dificuldades, não é? Mas isso é necessário, essa fase. Porque ele vai começar a entender quem ele é no grupo. E depois ele vai precisar relativizar isso no restante da vida adulta. Na crise da meia-idade, por exemplo, por volta dos 40 anos, nós somos também chamados a um outro duro momento de desenvolvimento, que é quando nós passamos a relativizar aquele homem e aquela mulher que são os heróis da vida material, que estudamos, construímos, exercemos, casamos ou não casamos, que construímos a casa ou não construímos, tivemos filhos ou não tivemos. Tudo isso vai ser relativizado. E a pessoa se perde momentaneamente, ela começa a pensar: o que está acontecendo comigo? Parece que as coisas não têm mais valor. Porque ela começa a desenvolver esse mundo interno. Começa a desenvolver esse mundo interno, se ainda não fez. É um grande chamado. E é este mundo interno que chegará num aspecto especial na terceira idade. Tanto que André Luiz, ele faz uma outra colocação também desafiadora. Pois ele diz assim: a velhice, pois, como índice de senilidade improdutiva ou enfermiça, constitui, portanto, apenas um estado provisório da mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. Vejamos bem, quando nós começamos a adoecer a mente, o estado psicológico do nosso ser, não estamos falando daqueles desafios naturais da velhice, não é? Os desafios do corpo, que não é mais o mesmo. Os desafios do cuidado que os outros vão ter que ter conosco, ou de que nós vamos ter que ter com o ancião e com a anciã. Estamos falando de um estado de espírito, pessoal. Que André Luiz vai falar que se nós vivemos esse estado de espírito de forma enfermiça, seria então um estado provisório da mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. Vejamos como esses espíritos são exigentes, não é? Mas na verdade eles estão nos trazendo uma boa notícia. Eles estão nos falando para não temermos esse tesouro e vamos nos preparar para a velhice,
esperando, inclusive, fluir de uma sabedoria que nós já estamos construindo desde agora. De nos tornarmos o velho sábio e a velha sábia. Não é por acaso que no simbolismo do mundo dos sonhos, muitas vezes o nosso lado sábio, ele vai encontrar uma personificação. E muitas vezes a personificação é de um velho ou de uma anciã que vem nos aconselhar, que vem nos dar um contributo, não é? Às vezes é um lado da nossa personalidade que está se manifestando no mundo dos sonhos. É o nosso lado mais sábio e mais equilibrado. E a doutrina espírita, libertando-nos da morte, vem libertar também o significado da velhice. Pois velhos e velhas ousar que emanam uma sabedoria natural, que tem em si um equilíbrio psíquico e uma vibração excelente, que muitas vezes utilizam no passe, na boa palavra, na palavra amiga, e às vezes até quando não são médiuns extensivos e não conhecem o espiritismo até mesmo, eles trazem aquela vibração harmoniosa por mais que não saibam dessa dimensão da espiritualidade, que está na sua sabedoria, na sua paciência. Eu lembro uma determinada ocasião que eu dava palestra numa casa espírita e que naquele dia que eu palestrava, nós éramos sempre 2 palestrantes. Eu e uma senhora chamada Dona Nair, se eu não me engano, nós estávamos 80 ou 90 anos de idade. E como era bom escutar as suas palavras. Nós variávamos quem ia dar a palestra primeiro, ou quem vinha depois, intercalávamos uma semana com a outra. E eu adorava quando eu vinha depois, porque eu ficava ali na primeira fila me envolvendo com aqueles fluidos espirituais poderosos que os jovens muitas vezes não têm. Porque o jovem tem a força física, mas muitas vezes não tem a força espiritual, se assim não desenvolveu em outras vidas e na presente encarnação. Quantas vezes nos deparamos com aqueles jovens que, atormentados pelo consumo das drogas, trazem, o que é uma realidade para os médiuns sensitivos, uma vibração densa, inclusive pegajosa. Que quando nós apertamos a mão, parece que aquilo fica grudado. E o médium sensitivo parece assim que fica arrepiado só de chegar perto. E eu sentava então na primeira fila e me banhava com aquela vibração. Que a Dona Nair, mediunizada muitas vezes, um dos espíritos que ela contatava com facilidade era a poetisa Alta de Souza, aquela jovem poetisa que deixou suas palavras, inclusive, através da psicografia de Chico Xavier. E a Dona Nair, às vezes, quando engatava a primeira palavra no início da palestra, ela fazia aquilo em forma de poesia. E não é poesia boba. Não era aquele improviso que, às vezes, até com uma inteligência bem aguçada, os cantores de rap e os gaudérios conseguem, mais ou menos na trova, né, engatar dentro daquele momento cultural, natural, né, de engatar uma rima na outra. Ela trazia uma poesia com sabedoria da alma. Uma vez lembro que ela deu a sua palestra e depois, quando eu entrei para falar depois dela, eu estava tão envolvido com a vibração dela que eu contatei com a mesa mensageira. E eu dei as primeiras palavras da palestra em forma de poesia. Eu nunca fiquei tão emocionado. Eu pensei assim, meu Deus, essa é a melhor palestra da minha vida. Mas foi só os primeiros minutos. Depois ela veio me confidenciar, que ela disse assim que eu dei a palestra, e logo depois ela saiu, que ela é para trabalho mediúnico, e ela ouviu eu engatar, e ela pensou assim, será que meu amigo está debochando a minha cara? Ela falou o seguinte, ela deu a mensageira, né, a Alta de Souza foi ouvir dela, e pena que eu não lembro a forma que ela falou, porque ela falou de uma forma também poética, assim, que falou assim da união dos corações, que através da nossa sintonia de corações, nós contatamos com a mesma vibração, através da nossa simpatia. Mas ela falou isso de uma forma bem bonita, que eu não lembro, né? Que eu não tenho aquela memória que Divaldo Franco, aos seus 92 anos, aquela memória fantástica que ele tem, não é? Aquela jovialidade, aquela força física, porque a jovialidade é o estado da alma. Jovialidade representa a renovação, é o estado psicológico.
Não é só aquele jovem que pula para N experiências. Isso é uma jovialidade insegura. É uma jovialidade rasa. Porque o jovem, ele pula para muitas experiências, uma atrás da outra, mas é o velho dentro dele que vai levar ele à persistência e à sabedoria. O jovem nos leva à multiplicidade de experiências. E o velho dentro de nós, a constância, a sabedoria. São duas forças que precisam ser unidas. E a renovação dos sentimentos ela é necessária. Assim como a renovação dos planetas. A renovação da humanidade que chega em novas etapas do seu desenvolvimento intelecto-moral. E essa fase de transição que nós vivemos, de um excesso de apegos materiais, até mesmo as casas espíritas têm relatado a densidade das vibrações e dos alertas que a espiritualidade superior tem nos trazido em relação àquelas fantasias negativas do viver. Onde estamos numa fase em que tudo pode, tudo é aplaudido, e não sabemos, respeitando as múltiplas vivências dos nossos irmãos, respeitando, selecionar aquilo que nos é lícito para a nossa evolução. Aquilo que coaduna com uma sabedoria espiritual, com respeito ao próximo e o respeito a nós mesmos. Dificilmente assim o fazemos, pois estamos na época da impaciência, na época da ansiedade. E paciência, um dos remédios dessa ansiedade coletiva, a paciência é o recurso do velho interior. Saibam dessa notícia. É o nosso velho interior, né? Então, se alguém aqui está nos seus 20 anos, seus 15, chega em casa, olha no espelho e diz assim, poxa, eu também tenho um velho dentro de mim, né? Pois eu tenho o recurso da paciência. Talvez eu ainda não tenha desenvolvido muito bem. Nós vamos desenvolver, não é? Vamos desenvolver. Mas eu tenho este recurso. O velho e a velha interior, que deve ser respeitado e bem vivido. O próprio Jung, quando ele já era velho, ele era muito mais sábio. A sua psicoterapia, inclusive, era dotada da sua mediunidade, pois Jung desenvolveu a mediunidade ao longo da vida. E os pacientes diziam que ele sentava na frente de Jung e, de repente, o Jung começava a falar uma coisa, assim, parecia sem pé nem cabeça, sem nexo. De repente, a pessoa via que ele estava falando da vida da pessoa, sem a pessoa ter dado detalhes sobre aquilo. Inclusive, quando ele foi plantar uma árvore, já ali perto dos seus 80 anos, no jardim, junto de muitos amigos, parentes e visitantes que estavam na sua casa, ele está cavando e, através da sua sensibilidade, da sua telepatia, de repente ele para de cavar e diz assim, ó, vocês parem de pensar que eu estou cavando meu túmulo. A pessoa acaba matando o velho, não é? Fica todo mundo esperando quando ele vai morrer. A gente não tem, às vezes, essa ansiedade, né? Ver uma pessoa coitada, tadinho daquele velhinho, não é? Por que coitado? Claro, vamos nos compadecer se a pessoa tem dificuldades físicas, né? Está enfrentando. É um momento desafiador, não é? É um momento desafiador. Pois, como Joana de Jesus nos fala, precisa ser desafiador. Imagina o desafio, qual é a experiência que vai nos desafiar para quebrar as nossas expectativas do herói exterior. De que só vamos ser felizes se nós tivermos aquele corpicho do ator, do galã ou da estrela da novela das 8. Não é verdade? A nossa cultura mundana não vai nos falar que a grande realização do mundo é ser um Big Brother? E daqui a pouco ganhar uma fortuna milionária de uma forma oportunista e muito fácil? Que cultura é essa? Aonde que essa nossa cultura nos ensina a viver? Aonde que essa nossa cultura nos auxilia a encontrar as diretrizes do nosso ser? E que se nós não formos satisfeitos pelas vantagens e facilidades da vida, nós já não sabemos em quem depositar a nossa fé e as nossas esperanças. Saibamos que uma pessoa presa a uma cama com uma doença, ela pode já ali, naquele segundo, estar tendo um enriquecimento da alma profundo e até mesmo uma alegria que nós não sabemos depreender. Como nos ensinou Jerônimo Mendonça.
Eu lembro a primeira vez que eu vi o seu nome. Aquele médium excelente, Jerônimo Mendonça, dotado da vidência, da clareaudiência, de uma voz poderosa, grande palestrante que correu o Brasil inteiro. A primeira vez que eu vi o nome dele, eu estava ali no Centro Espírita Caminho da Luz, em Porto Alegre, fui convidado a palestrar, e o diretor, na época também era um senhor de idade, muito humorado, um senhor muito querido, ele me perguntou assim, tu preferes dar a palestra de pé ou sentado? Eu disse assim, o que for o de praxe na casa, por mim eu posso dar até deitado. E o moleque dele me falou o seguinte, mas sabes que já teve aqui um palestrante que deu a palestra deitado. Eu fiquei intrigado, como assim, né? Eu sabia que tinha essa possibilidade. Era o chamado gigante deitado. Que havia tido uma determinada variação mais rara de reumatismo severo e que ele perdeu toda a locomoção do corpo e viveu anos e décadas preso a uma maca hospitalar. E ele era levado de ambulância para percorrer o Brasil dando palestra. Dono de uma voz maravilhosa. Procure no YouTube, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, as palestras filmadas em preto e branco ainda, né? Maravilhosas. Quando ele buscou Chico Xavier para ajudar a lidar com as suas dores, Chico lhe disse que o seu ensinamento era dos 3 Cs: karma, calma e cama. Veja o bom humor, né? Do Chico também. Era o karma que ele tinha de vidas passadas. Ele havia cometido seus crimes, seus delitos diante das leis divinas, como todos nós temos em vidas passadas, e como não nessa, né? Ele já havia sido aquele jovem conquistador que sabotou a muitos corações apaixonados, como ele fala. Que já desequilibrou a trajetória de muitas moças. Desequilibrou a trajetória. Vejamos o poder que a gente tem muitas vezes, através da beleza, através da juventude, através da lábia, através da sexualidade, quando não é bem direcionada essa potência do espírito, da sexualidade, né? Vejamos que poder a gente pode auxiliar, ser um participante de um desequilíbrio de uma caminhada espiritual. Enxertando, inserindo realidades desequilibradas na mentalidade alheia. Como nós temos no caso do livro Sexo e Destino, também de André Luiz, onde Nemésio era um homem rico, conquistador, e era um dos espíritos mais pobres em termos de vibração e equilíbrio espiritual dentro daquele livro. Em que ele tinha sua esposa aguentada numa cama e estava se relacionando, no caso extraconjugal, com a cuidadora da esposa. E os benfeitores espirituais lhe perdoando, pois ele também necessitava de perdão. Lhe respeitando, pois ele também necessitava de respeito. E lhe auxiliando, ele necessitava muito de auxílio, não é? Eles vêm até ele, envolvê-lo num momento de reflexão. E ele volta aos seus anos de jovem, em que ele recebia a instrução paterna. Nemésio: as mulheres são como chinela, que a gente usa e joga fora. E que como aquelas palavras precipitaram o seu desequilíbrio de uma vida inteira, de uma encarnação inteira. Vejamos bem, precipitaram, porque ele era o responsável, não é? Mas ele não teve também aqueles recursos familiares de uma sabedoria. E muitas vezes nós não temos, é um desafio. Mas também vamos nos preocupar com o mais importante. Em como nós nos pautamos e os recursos que nós geramos para o próximo. Em determinada ocasião, Divaldo Franco, ele estava, como ele relata nas suas palestras, numa fase em que ele só queria dar passe, né?
E ele era muito jovem. E ele foi levado a dar passe num senhor que estava muito adoentado, na casa daquele senhor. E ele deu um passe e daí a senhora perguntou assim: Divaldo, pergunta a Bezerra de Menezes se meu marido vai se curar. E ele perguntou. O marido disse sim, logo ele será curado. E ele deu notícia, a senhora ficou emocionada, que maravilha, Divaldo. Outro dia o Divaldo estava andando na rua, naquela época, e a senhora o confrontou: Divaldo, como que tu me falou que meu marido ia melhorar? Ele morreu pouco tempo depois. E o Divaldo ficou muito constrangido. Daí ele foi para casa e, assim possível, ele entrou em concentração e perguntou: doutor Bezerra, tu me falou que ele ia se curar e ele morreu? O doutor Bezerra disse sim, agora está curado. A doença terminou, era uma doença do corpo. Já era esperado que ele fosse chegar na espiritualidade. Muitas vezes sempre nós temos uma época, uma data para desencarnar. Às vezes nós aligeramos a coisa, né? O nosso modo de viver. Mas nós temos uma data. E não vamos temê-la, amigos. Vamos respeitá-la, vamos respeitar o corpo, vamos sanear o corpo, a saúde, os cuidados, mas o temor da morte, o seu enfrentamento e a sua transformação é uma forma de nos modificarmos a nossa forma de ver a vida. Jung fala que os seus pacientes idosos, ele preparava eles para uma síntese de vida, para a transição, não para a morte, para a transição. Vamos nos preparar, meus amigos, para uma nova forma de respeitar o velho e a velha com que nós convivemos, por mais desafiadores que eles possam ser, às vezes, devido às suas dificuldades, são muito naturais. Para nós respeitarmos o velho e a velha que já há dentro de nós, porque senão ele também será o inimigo da nossa existência. Nós vamos nos tornar o velho e a velha ranzinza, de mal com a vida e pessimista, enquanto somos espíritos. Sabemos da realidade da vida após a morte. Sabemos da realidade do espírito. Eu lembro de determinada ocasião, já finalizando a nossa fala, estamos já chegando na hora, que levei meu filho, na época ele tinha 2 anos de idade, estava bastante doente, para um atendimento espiritual, naquela casa tradicional de Porto Alegre, o Centro Espírita Francisco Xavier. E lá na época havia uma amiga nossa, dirigente, uma senhora de idade muito querida, dotada de um magnetismo fantástico. Nós chegamos atrasados e perdemos o atendimento. Quando encontrei ela ali na saída do Centro Espírita, eu disse: olha que pena, meu filho está precisando muito do atendimento. Mas infelizmente chegamos atrasados, ele não vai receber hoje o contributo do passe. Ah, que pena, tu vê, tão bonito esse menino, botando as mãos no cabelo. Né? O magnetismo espiritual daquela senhora era magnífico, talvez uma sensibilidade, né? Nós percebemos a malandragem dela, né? A sabedoria. Ela descarregou uma alta dose de vibrações magnéticas através da sua mão, já acostumada ao passe, no centro de força coronário do meu filho. Aquela energia percorreu o corpo inteiro. Na hora, me toquei, eu só agradeci a ela. E o menino ficou bem. Logo em seguida, vejamos o poder magnético de restabelecimento da saúde física que aquela senhora que veio desencarnar alguns anos depois estava propensa a doar. Isto sim, meus amigos, é a felicidade. Isto sim é a plenitude que, conforme Joana de Jesus vai nos falar, a saúde integral e a plenitude ela nos visita até mesmo na doença, nas dores, nos desafios morais e físicos e até mesmo no advento da morte. A plenitude no mundo de provas e expiações não é conforto, não é a ausência de dores e desafios, mas é a nossa realização psicológica e espiritual diante das ofensas do mundo, diante das decepções da alma e da reconjuntura que iremos então promover, do reequilíbrio, do despertar de forças e de capacidades.
Os nossos benfeitores espirituais estão ao nosso lado, nos alertando da urgência desta realização, desse amor para conosco próprios, desse sentido diferente para a vida, aonde não há vítimas, mas sim todos somos responsáveis pelo nosso futuro, pelo nosso presente, e todos somos, independente do nível espiritual que estamos. Isso que é muito bonito, né? Todos somos construtores da paz, se assim o quisermos. Todos somos um canal para os benfeitores, médios ostensivos ou não. Todos somos canais que os benfeitores se utilizam para uma palavra amiga, para o amor, para a construção. Mesmo quando nós não sabemos a resposta, para grupos difíceis, para problemas familiares, problemas no trabalho e tantos outros. Às vezes a gente não tem a resposta que nós gostaríamos de ter, mas a nossa vontade de ajudar, o nosso interesse em sermos seres humanos melhores para aqueles que conosco convivem, já estará se transformando numa ferramenta dourada, capaz de libertar os nossos espíritos para que hoje já sejamos aqueles espíritos relativamente felizes que um dia os teremos por completo. Meus amigos, agradeço mais uma vez a caridade de vossos ouvidos, a atenção de todos e o carinho que a espiritualidade da casa tem para com todos nós aqui visitantes. Uma boa tarde a todos.